Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio aqui no YouTube. Muito bom saber que esses episódios têm ajudado muitas de vocês, que são minhas pacientes ou que não são, ou que chegam até mim através desses vídeos. Então, agora aqui com as coisas mais organizadas, eu vou retomar. E já queria retomar agora falando de algo muito importante que sempre abarca aí cada uma de vocês, que é o tal de lidar com expectativa versus realidade, né? Seja desde quando a maternidade chega para você, então quando as mulheres descobrem que estão grávidas, né? Então muitas vezes aí já neste momento já tem uma expectativa frustrada, já tem uma conotação, né, de não foi no tempo que eu imaginava, não foi do jeito que eu imaginava, não foi quando eu gostaria, né? Tem mulheres que eu atendo que são muito planejadas, muito controladoras, então gostariam até de controlar este momento, né? Principalmente o momento em que engravidam. Isso foi o que aconteceu comigo, né? É praticamente a minha história. Mas, então, desde esse momento, né, seja quando a gestação chegou para você, seja como essa gestação se desenvolveu ou vem se desenvolvendo, seja no momento do parto, seja no pós-parto, né? Quando você dá de cara ali com aquele bebezinho, você tinha a idealização que seria um bebezinho calminho, que dormiria o dia inteiro, dormiria a noite inteira, e não é, e aí, de repente você se depara com um bebê que chora o tempo todo. Então, desde o primeiro momento que a maternidade chega na sua vida, né, você pode estar lidando com uma expectativa que foi frustrada, com uma idealização que foi frustrada, né? E hoje a gente vive tão rodeada de informações e de imagens, né, através das redes sociais, de imagens que são, às vezes a gente olha aquela foto, né, de um segundo e aquela imagem vende para nós um cenário, né, um contexto super favorável, super positivo, super alegre, super feliz, né? Mas lembrem sempre que aquela foto, ela é um recorte de alguns segundos do dia daquela pessoa, daquela mãe, daquela família. Então, que nem sempre aquilo que aparece ali, que está evidenciado, é o que acontece de fato todos os dias na casa daquela pessoa. E hoje a gente vive com tantas dessas informações, com tantas dessas referências, que fica gravado mesmo no nosso inconsciente que a maternidade é aquilo, né? Que maternar é aquilo, é aquela imagem bonita, leve, sem problemas, sem conflitos, sem cansaço, sem noite de sono, né? Uma vez eu postei uma foto dizendo assim, a foto era maravilhosa, mas eu postei assim, nossa, quem vê essa foto, o que que tem por trás dessa foto? Tem uma noite mal dormida, tem choro, tem mau humor meu quando eu acordei de manhã. Então, assim, por trás daquela foto carrega tanta coisa, né? Aquela foto carregava tanta coisa. Então, desde o início, a gente já lida com essa quebra de expectativas. Só que como que a gente vai superar e lidar com isso diz muito mais respeito sobre nós, né? Diz muito mais sobre nós do que sobre a situação em si. Então, hoje também eu vi uma frase, né, que assim, ter um filho é se tirar da prioridade, né? Quando a gente engravida, e esse é muito o exercício que acontece já desde a gestação, né? Quando a gente engravida, a gente, nós não somos a nossa única prioridade. A nossa prioridade passa a ser essa gestação. E a partir disso, a gente tem que ir mais ao médico, tem que fazer mais exames, tem que comer direito, tem que mudar a nossa alimentação, mudar nosso padrão de sono. A gente nem sobre o nosso sono a gente tem mais propriedade, porque a gente começa a sentir sono às 8 da noite e já quer dormir. Então, muitas coisas já começam a ser abaladas, digamos, né, em termos de expectativa e realidade, já desde a gestação. Então, muito de nós a gente já precisa abrir mão já desde a gestação. E isso é um confronto muito grande para a grande maioria das mulheres. E quanto mais vocês confrontam com essa realidade, mais no sofrimento vocês ficam, né? Então, à medida que a gente vira essa chave, que você consegue virar essa chave e entender, tá bom, a prioridade agora é essa aqui, né? E durante a gestação ainda é fácil você dividir essa prioridade. Ah, agora eu vou no médico, mas agora eu vou me dar um pouquinho de acolhimento aqui. Agora eu vou fazer isso pelo bebê, agora eu vou fazer isso por mim. Na gestação ainda é fácil ter esse equilíbrio, é mais fácil dosar essas entregas, né? Depois que o bebê nasce, não. Depois que o bebê nasce,
ele passa a ser a única prioridade. Ele precisa mamar, ele precisa dormir, aquelas primeiras semanas, primeiros dias, primeiras semanas, primeiros meses são o caos, como muitas das mulheres me dizem, né? E o maior confronto que existe é esse, é a mulher abrir mão de si mesma diante dessa nova vida. O que é mais difícil é isso. E aí também a gente já tem uma quebra de expectativa em relação à realidade. Muitas vezes por falta de percepção do que essa realidade te pediria. O puerpério, ele é isso, né? Aquele bebezinho, como eu falei, ele precisa de você para sobreviver nesses primeiros dias, nesses primeiros meses, e principalmente nos 3 primeiros anos. Ele vai precisar de você. Só que enquanto a gente ficar brigando com isso, enquanto a gente ficar brigando com essa realidade, enquanto vocês ficarem brigando com com essa entrega, né? Não, não quero me entregar tanto, e eu, né? E onde eu caibo nessa história, quanto mais a gente fica nesse duelo, nesse cabo de força, né? Parece nesse cabo de guerra, mais no sofrimento você vai ficar. Então, o que eu queria trazer aqui hoje é que, assim, sim, é difícil sair desse lugar de centramento, né? De você estar no centro. É difícil se colocar nesse lugar de doação e de entrega para o outro, neste momento do que a vida está te pedindo. É difícil, porque lida exatamente com isso, com quebra de expectativa, de uma gestação que não chegou no tempo que você tinha planejado, de uma gestação que não está evoluindo do jeito que você gostaria, então muitas vezes tem intercorrência, muitas vezes precisa ficar de repouso, precisa esperar um pouco mais aqui, precisa diminuir o ritmo ali, precisa dosar algumas coisas, então isso já é uma quebra de expectativas. O sexo do bebê também é uma quebra de expectativa, né? Quando o sexo que essa criança vem não é aquilo que você esperava, né? Então a maternidade em si, ela nos convoca para esse amadurecimento, sabe? Para que a gente saia desse lugar de eu, desse lugar de menina que gostaria de tudo, na hora que quer, do jeito que quer, e nos coloca nesse lugar de adulta, de enxergar a vida como ela é e falar, tá bom, é isso aqui que tem para mim agora? Ok, vou aceitar isso que tem aqui. É fácil? Não é fácil esse processo de aceitação, mas demanda exatamente isso, esse amadurecimento, esse novo olhar. É uma nova vida que está chegando, você foi abençoada com essa nova vida que está chegando para você, né? Não é por acaso que é essa pessoinha que está chegando na sua vida, não é por acaso que é esse bebê que está chegando na sua vida, ou que já chegou na sua vida. Então, lidar com essa quebra de expectativa, né, ela gera frustração justamente enquanto a gente permanece nesse lugar de menina que gostaria ainda que as coisas funcionassem do jeito que eu gostaria, né? Mas quando a gente amadurece, quando a gente consegue enxergar a vida através do nosso olhar de adulta, de mulheres adultas que somos, a gente consegue olhar e aceitar e falar, ok, é o que tem para hoje, é o que tem para hoje. Então, hoje eu vou me entregar e vou me disponibilizar para o que a vida está oferecendo e principalmente para o que a vida está me pedindo agora. Nem sempre o que a gente quer é o que a vida está pedindo da gente. Então, a gente precisa ter essa consciência, essa abertura e principalmente esse amadurecimento para se entregar à medida do que a vida pede.